What we're going to do in the mornings this week is to look at some passages from John. O que nós vamos fazer durante os períodos da manhã esses dias é olhar algumas passagens de João And maybe a couple of other passages that have been problematic in understanding. e talvez algumas outras passagens que têm sido problemáticas na compreensão. So let's start with a word of prayer. Vamos orar. I thank you, Father, that you have preserved your word in writing for us. Senhor, te agradeço porque o Senhor tem preservado, mantido a tua palavra escrita para nós And that we can have it in our own language, e que nós podemos tê-la em nossa própria língua and we can study it and come to understand your purpose and plan for us. e que nós podemos estudá-la e compreender o teu propósito e plano para nós. I ask that this morning your Holy Spirit will give us understanding with regard to the things before us, Peço, Senhor, que o teu Santo Espírito venha nos dar compreensão da tua palavra com o que o Senhor tem para nós. and I ask this in Jesus' name. E peço isso em nome do Senhor Jesus. Amen. Amém. This morning we're going to look at John chapter 21. Vamos esta manhã considerar João 21. I'm sure it's a passage familiar to you, but there seems to be confusion about some things that Jesus said. Eu tenho certeza que vocês estão familiarizados com essa passagem, mas acontece de haver alguma confusão a respeito de algumas coisas aqui. And I've heard many messages about this chapter, but I think that oftentimes people have failed to really grasp the significance. Eu já ouvi muitas mensagens a respeito dessa passagem, mas tem me parecido que muitas vezes as pessoas têm falhado em alcançar o significado real dela. This takes place after the resurrection of Jesus Christ. Essa situação acontece depois da ressurreição do Senhor Jesus. On the morning of the resurrection, Mary Magdalene and the other Mary went to the tomb. Na manhã da ressurreição, Maria Madalena e a outra Maria foram até o túmulo. They saw the angel who said, "He's not here, he's risen. Viram o anjo que disse: Ele não está aqui, ressuscitou. Go and tell the disciples that Jesus will go ahead of them to Galilee." Vai e diga aos discípulos que Jesus irá à frente deles na Galileia. Now they, at that time, are of course in Jerusalem. E naquela época, claro, em Jerusalém. And so the women left the tomb and they are going to tell the disciples, E assim elas saíram do túmulo e foram ao encontro dos discípulos and they met Jesus. e encontraram-se com Jesus. Thank you. And Jesus said again, E Jesus disse novamente: "Go tell the disciples that I'm risen from the dead Diga aos discípulos que eu ressuscitei dos mortos and that I'm going to meet them in Galilee." e que eu os encontrarei na Galileia. Galilee is in the north. Galileia fica no norte. Well, it was amazing that that evening they were all gathered together in the upper room. They hadn't gone to Galilee. E que maravilhoso, naquela noite eles não foram a Galileia, eles estavam reunidos no cenáculo. And a week later, they're still in Jerusalem. E uma semana depois ainda estão em Jerusalém. And Jesus appeared to them again. E Jesus aparece a eles novamente. So he has told them to go to Galilee. E assim ele lhes disse: vão para Galileia. Now that would be several days of walking to go from Jerusalem up to Galilee. E levava vários dias de caminhada de Jerusalém a Galileia. Well, in John chapter 21, the disciples have gone to Galilee. E em João capítulo 21, eles já haviam ido a Galileia. Now we know that Jesus ascended into heaven 40 days after the resurrection. E nós sabemos que o Senhor Jesus subiu aos céus 40 dias depois da ressurreição. And he ascended into heaven from the Mount of Olives, which is in Jerusalem. E ele, quando subiu aos céus, foi do Monte das Oliveiras, que está em Jerusalém. And so before he ascended, he and the disciples had gone back to Jerusalem. E assim, antes dele subir, ele e os discípulos tinham ido a Jerusalém. Well, what we know then is that John chapter 21 takes some place between the 8th day and the 40th day. Então nós sabemos que o que acontece em João 21 está
entre o 8º dia e o 40º dia. We don't know exactly when it happened in that span of time, but it was somewhere in that period. Não sabemos exatamente quando isso ocorreu nesse período de tempo, mas ocorreu nessa época. So in John 21:1, after these things, Jesus showed himself again to the disciples at the Sea of Tiberias. E assim em João 21:1 diz: depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. After these things, it's after his second appearance to them in the upper room. E quando diz depois disso, é depois do seu segundo aparecimento a eles no cenáculo. Now, the Sea of Tiberias is another name that was given to the Sea of Galilee. Mar de Tiberíades é um outro nome dado para o Mar da Galileia. And so it says, in this way he showed himself. E diz que assim ele se manifestou a eles. Now, in verse 2, we see that there are 7 of the disciples who are at the Sea of Galilee. E o verso 2 diz que vários dos discípulos estavam ali juntos. Simon Peter, Simão Pedro, Thomas called the twin, Tomé, chamado Dídimo, Nathanael of Cana, Natanael, que era de Caná da Galileia, and the sons of Zebedee. e os filhos de Zebedeu. Who are the sons of Zebedee? Quem eram os filhos de Zebedeu? James and John. Tiago e João. And 2 other of his disciples that John did not choose to name, E 2 dos outros discípulos que ele escolheu não nomear. although one of them is, well, no. So altogether there are 7 of them. E assim todos juntos formam 7 que estavam ali com ele. Simon Peter said to them, I am going fishing. E Simão Pedro disse: vou pescar. Of course, Peter was a fisherman by profession before he became a disciple of Jesus. Nós já sabemos, é claro, que Pedro já era um pescador profissional antes de seguir o Senhor Jesus Cristo. And so what we actually have here, we have the beginning of Jesus' ministry to the disciples and his last ministry to the disciples in Galilee. E o que nós temos interessante aqui é que o início do ministério do Senhor Jesus Cristo e a última dos seus ministérios aos discípulos foi na Galileia. When Jesus first called his disciples, it was at the Sea of Galilee. Quando o Senhor Jesus chamou os seus discípulos pela primeira vez, foi no mar da Galileia. And you remember how there was a great crowd following Jesus, and he got into this boat, and he preached to the crowd from the boat. E lembremos que tinha aquela grande multidão querendo se chegar até ele, então ele subiu no barco e entrou um pouco ao mar para falar-lhes. And then he said to Peter, let's go fishing. E aí ele disse a Pedro: vamos pescar. And Peter said, Lord, we've been fishing all night, we didn't catch anything. E Pedro disse: Senhor, pescamos a noite inteira e não pegamos nada. Jesus said, humor me, let's go fishing. E o Senhor Jesus disse: vamos lá, vamos pescar. And so they went out and they caught fish so much that 2 boats began to sink. E pegaram tanto peixe que os 2 barcos começaram a afundar. And when they came back to the shore, Jesus said, from now on, you will fish for men. E quando eles voltaram, o Senhor Jesus Cristo disse: de agora em diante você vai pescar homens. So that was the beginning of the ministry of Jesus with his disciples. E esse foi o início do seu ministério com os discípulos. And now we see in John 21 almost the same situation. E agora em João 21 nós vemos quase a mesma situação. And here is Peter and these 6 other men. Jesus has not arrived in Galilee, and so Peter said, I'm going fishing. E que nós vemos Pedro com esses 6 outros homens, e o Senhor Jesus ainda não havia chegado a Galiléia, e ele disse: eu vou pescar. And the others said, we're going with you also. E disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Now, some people have interpreted this to mean when Peter said, I'm going fishing, that he meant he was going to go back to fishing as a profession. E alguns entendem essa passagem quando ele diz vou pescar, que ele estava dizendo que voltaria à pesca como um profissional. I don't see that in the text, but I think Peter's just saying, while we're waiting, I'm going fishing. Eu não vejo fundamento para isso na passagem, e o que eu acho é que ele só está dizendo assim: bom, enquanto estamos esperando, eu vou pescar. So they went out in the boat, and that night they caught nothing.
E aí entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. So all night they are out on the sea, they're fishing, and they caught nothing. E assim entraram no barco naquela noite e nada apanharam. Well, when morning came, Mas ao clarear da madrugada, Jesus appeared on the shore, but the disciples didn't know that it was Jesus. estava Jesus na praia, todavia os discípulos não reconheceram que era ele. And Jesus called out to them, E Jesus perguntou-lhes: "Boys, you don't have anything to eat, do you?" Filhos, tendes aí alguma coisa de comer? He knows that they do not. Ele sabe que eles não têm. In other words, he's saying, "Did you catch anything?" É como se ele estivesse perguntando: pegaram alguma coisa? And they called back to him, "No." E responderam-lhe: não. So he said to them, "Cast the net on the right side of the boat and you'll find some." Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Now, how silly would this seem to fishermen? Mas isso para um pescador pareceria tão tolo. They've been out all night, they've caught nothing. Passaram a noite inteira e não pegaram nada. And they have the nets over on one side of the boat. E eles tinham jogado a rede de um lado do barco. And Jesus said, "Put your nets on the other side of the boat." E Jesus fala: joga do outro lado do barco. Now, how silly is this? Que tolice. You're going to move your net a couple of meters and all of a sudden you're going to catch fish? Vai mover a rede só alguns metros mais adiante e vai encher de peixe. Nevertheless, they put their nets on the other side of the boat. Contudo, eles fizeram isso, colocaram do outro lado do barco. And here we see the last miracle recorded. E aqui nós vemos o último milagre registrado. Suddenly the net was full of fish. De repente, a rede estava cheia de peixes. And there were so many fish they were not able to pull the net into the boat. E já não podiam puxar a rede. Therefore that disciple whom Jesus loved. Aquele discípulo a quem Jesus amava, This is a reference to John. e essa é uma referência a João. John does not identify himself by name, João não se identifica pelo nome, but frequently he refers to himself as the disciple whom Jesus loved. e sim frequentemente como o discípulo a quem Jesus amava. I don't think John is saying I'm the recipient of special love from Jesus. Eu não entendo que ele está querendo aqui mostrar assim: olha, eu sou aquele que recebe um amor especial de Jesus. I think he's saying he's amazed that Jesus would love him. Eu acho que o que ele quer dizer é: olha, eu fico maravilhado de que Jesus me ame. So John said to Peter, "It's the Lord." E assim João disse a Pedro: é o Senhor. John seems to be very much in tune with spiritual things. Parece que João é bem sintonizado às coisas espirituais. And he was quick to grasp spiritual reality, E ele pegava muito rápido as realidades espirituais. much more so than Peter. Muito mais do que Pedro. Now, Peter was a man of action, Pedro era um homem de ação. and he always acted faster than John. E ele sempre agiu mais rápido do que João. But John understood things first. Mas João compreendia as coisas primeiro. And after they caught all of these fish, John said, "Oh, this has happened before. E quando eles pegaram esse monte de peixes, João pensou: isso já aconteceu antes. This is what happened at the beginning." É o que aconteceu no começo. And John said, "It's the Lord." E João disse: é o Senhor. Now, when Simon Peter heard that it was the Lord, he put on his outer garment, E Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, because he had taken it off while they were out fishing. porque ele tinha tirado enquanto estava And he jumps into pescando. the water, he's going to swim to shore. E ele se joga na água para nadar até a praia. But the other disciples came in the little boat, Mas os outros discípulos vieram no barquinho. so apparently they had a smaller boat next to the big fishing boat, Aparentemente eles tinham um barco menor perto do barco de pesca. and they get into this little boat and they are dragging that net with all the fish. E assim eles entram nesse barquinho para puxar a rede com todo aquele peixe. And they're about 100 meters from the shore. Deviam estar mais ou menos uns 100 metros da praia. As soon as they had come to land, they saw a fire of coals there, and fish laid on it, and bread. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas e em cima peixes, e havia também pão. So Jesus has already prepared the fire. Assim, Jesus já havia preparado a fogueira. Now your text says that there were fishes, plural.
O seu texto, nosso texto em português, diz que havia peixes no plural, But in the original text here, we only have one fish. mas no texto original diz que é um peixe. And he's making toast on the fire. E ele está fazendo torrada na fogueira. So he's got this fire, got a fish, and some bread. Então ele está lá está ele com a fogueira, o peixe e o pão. But Jesus said to them, bring some of the fish which you've just caught. E Jesus lhes disse: trazei alguns dos peixes que acabaste de apanhar. Now this is different from what they had previously seen when Jesus multiplied fish. E isso é diferente do que eles já tinham visto quando o Senhor Jesus tinha multiplicado os peixes. Remember when Jesus multiplied the fish and the bread and fed thousands? Lembra quando o Senhor Jesus multiplicou pães e peixes e alimentou milhares? Well, he could have done that again, but this time he did not. Ele poderia ter feito isso novamente, mas dessa vez ele não fez. Now he's going to tell them that they are going to have to do some work. Agora ele lhes diz para fazer algum trabalho. And so he instructs them, go get some of those fish that you just caught, E assim ele instrui: trazei alguns dos peixes que acabaste de apanhar. and they will prepare that for breakfast. E assim eles iam preparar isso para o café da manhã. So Simon Peter went up and he dragged the net to land, E Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, full of large fish, cheia de grandes peixes. 153. 153. Now what does the number 153 signify? E o que significa esse número 153? I have no idea. Não faço a mínima ideia. But I will tell you, you can read commentaries on the Gospel of John, and they come up with some very creative suggestions. Mas vou lhe contar uma coisa: há comentários que você venha ler sobre essa passagem, e eles têm cada explicação criativa. Don't get creative in your interpretation. Não seja criativo na sua interpretação. The Bible does not tell us that the number signifies anything, A Bíblia não nos diz que esse número signifique alguma coisa, so don't try to read some spiritual meaning into this number. então não tente encontrar um significado espiritual nesse número. I think it's just the fact that these men were fishermen, and fishermen count fish. Eu acho que isso só está ligado ao fato de que esses homens eram pescadores e pescadores contam os seus peixes. You who go fishing know what I'm talking about. Vocês que pescam sabem do que eu estou falando. Oh, well, we caught 17, we caught 39. Nós pegamos 17, pegamos 39. For some reason, it's important to know the number. Por algum motivo é muito importante saber a quantidade. But here we have 153, and they are large fish. E aqui nós temos 153 e são peixes grandes. They said even though there were so many, the net wasn't broken. A palavra de Deus diz que tinha tantos que até a rede arrebentou-se. So I think this was Perdão. Apesar de ter tantos, a rede não arrebentou. so I think that this was significant to John that the net had not broken. Eu acho que isso teve um significado especial, João, de que a rede não se arrebentou. That he would have expected the net to break with so many fish. Porque ele esperava que a rede se arrebentasse com tanto peixe assim. But Jesus said to them, come and eat breakfast. E Jesus lhes disse: venham tomar o café da manhã. Breakfast, the word literally means the first meal of the day. Porque o café da manhã significa realmente a primeira refeição do dia. In the Gospel of John, 3 times Jesus said, come. E no Evangelho de João, 3 vezes Jesus disse: venha. In John chapter 1, disciples came to Jesus and said, Master, where do you live? E no capítulo 1, os discípulos disseram a Jesus: Mestre, onde você vive? And he said, come and see. Ele falou: venha ver. Now when he said come and see, he's not saying I want to show you my house. Quando ele diz venha ver, ele não está dizendo: olha, eu vou te mostrar minha casa. But he's saying come and see in the sense that you're going to stay with me. Mas é no sentido de que vocês vão ficar comigo. Later on in John chapter 7, he's talking about, he was talking about the Holy Spirit. E mais adiante ele está falando do Espírito Santo. And he said, come and drink. E ele diz: venham beber. Come and participate
in the things that I want to give you for the spiritual life. Venham participar das coisas que eu quero lhes dar na vida espiritual. And now at the end of his ministry to the disciples, he says, come and eat. E agora no final do seu ministério aos discípulos, ele diz: venham comer. We're going to have fellowship together. Nós vamos ter comunhão juntos. The idea of eating here is one of fellowship. E a ideia aqui de comer é de comunhão. Now, none of the disciples dared to ask him, who are you? E nenhum dos discípulos ousou perguntar: quem é o Senhor? They knew it was the Lord, Eles sabiam que era o Senhor. and yet they are a little hesitant to approach him. E mesmo assim, eles estão um pouco hesitantes em se aproximar dele. But Jesus came and took the bread and gave it to them, and likewise the fish. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. And so Jesus is serving them. E assim Jesus os está servindo. And it says, this is now the third time Jesus showed himself to his disciples after he was raised from the dead. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos depois da ressurreição dentre os mortos. The first time was the night of the resurrection in the upper room. A primeira vez foi a noite da ressurreição no cenáculo. The second time was 1 week later when he appeared again to them in the upper room. A segunda vez foi uma semana mais tarde, quando ele apareceu mais uma vez no cenáculo. And this is the third time that he appears to them. E essa é a terceira vez que ele aparece a eles. Now we know that Jesus appeared first to the women on resurrection morning. Nós sabemos que o Senhor Jesus apareceu primeiro às mulheres na manhã da ressurreição. And then he appeared to Peter. E aí ele apareceu a Pedro. We know this from 1 Corinthians chapter 15. Sabemos disso lendo 1 Coríntios 15. So sometime during resurrection day, Jesus went and found Peter and talked to him. E assim, em algum momento, depois da ressurreição, Jesus veio a Pedro para conversar com And ele. then he appeared to the 11 disciples in the upper room. E aí apareceu aos discípulos no cenáculo. And of course Peter was there. E é claro que Pedro estava lá. He appeared a week later, and Peter again was there. Ele apareceu uma semana mais tarde e de novo Pedro estava lá. And so after they had eaten breakfast, E assim, depois de terem tomado o café da manhã, Peter and Jesus are going to walk down the beach, Pedro e Jesus vão caminhar pela praia. and John is going to walk behind them. E João vai caminhando atrás deles. So it was after breakfast, Jesus and Peter are walking, Assim, depois do café da manhã, Pedro e Jesus estão caminhando. and Jesus said to Simon Peter, Simon, son of Jonah, E aí Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João. Now, when Jesus said, Simon, son of Jonah, it always introduces something very serious. E olha que interessante, quando Jesus dizia Simão, filho de João, sempre era algo interessante, importante que era introduzido. Did your father ever call you by all of your names? Seu pai já te chamou alguma vez pelo seu nome inteiro? First name, middle name? O primeiro, do meio. You know you're in trouble. Você sabe que é encrenca. And when Jesus used this expression, Simon, son of Jonah, he's always going to say something serious. E assim, quando Jesus fala Simão, filho de João, sempre é porque ele vai dizer algo sério. Do you love me more than these? Você me ama mais do que estes? That is, do you love me more than you love these other disciples? Isso significa, você me ama mais do que você ama esses outros discípulos? He said to him, Yes, Lord, you know that I love you. E ele diz, sim, Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. He said, Feed my lambs. E assim, ele diz, apacente os meus cordeiros. He said to him a second time, Simon, son of Jonah, do you love me? Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez, Simão, filho de João, tu me amas? He said, Yes, Lord, you know that I love you. Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. And he said, Tend my sheep. Disse-lhe Jesus, pastorei as minhas ovelhas. He said to him a third time, Pela terceira vez, Simon, son of Jonah, do you love me? Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Now, Peter was grieved because he said to him the third time, Do you love me? E Pedro entristeceu-se por ele ter lhe dito pela terceira vez, tu me amas.
And he said to him, Lord, you know all things, you know that I love you. E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. And Jesus said to him, feed my sheep. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Okay, now, we want to look at these 3 verses E agora nós queremos olhar esses 3 versículos in a little more detail. com um pouco mais de detalhes. Now, it seems to be widely known that Jesus used different words for love in this passage. Bem, me parece que já é bem compreendido que o Senhor Jesus usa palavras diferentes nessa passagem com relação a amar. But what is frequently not understood is that is not just a contrast between the words for love, but there are 3 other contrasts as well. Agora, o que me parece que não está muito claro é que, além de haver o contraste nas palavras nessas 3 perguntas, há outros contrastes também. And I think that to really understand what's happening in this passage, we need to see all 4 of the contrasts. E me parece que, para nós compreendermos bem essa passagem, precisamos considerar todos os 4 contrastes. Now, a common interpretation of this passage is that Peter denied the Lord 3 times, and so Jesus made him say 3 times, I love you. E uma compreensão comum dessa passagem é que, como Pedro havia negado o Senhor Jesus 3 vezes, agora Jesus faz ele dizer 3 vezes que o ama. But we are restored to fellowship with the Lord when we confess our sins. Mas nós somos restaurados à comunhão do Senhor quando confessamos os nossos pecados. And I believe that Peter has done that by this time. E eu acredito que Pedro já tinha feito isso quando chegou esse momento. And Jesus here is not giving Peter the means to be restored to fellowship. E Jesus aqui não está dando o modo, a maneira de Pedro ser restaurado à comunhão aqui. But rather he is going to give Peter a commission that is going to have 3 different aspects to it. Mas pelo contrário, o que Jesus está fazendo aqui é preparando uma comissão que ele ia dar a Pedro e que aparece em 3 aspectos diferentes. So Jesus asked, do you love me? E assim Jesus pergunta: tu me amas? And so here we have verse 15. E aqui nós temos o verso 15. And Jesus said, Simon Peter, do you love me? E Jesus disse: Simão, filho de João, amas-me? Now this word to love is the Greek word agapao. E essa palavra amar aqui é a palavra grega agapao. The noun form is agape. A forma de substantivo é agape. And frequently people say, oh, agape, that is divine love. That is a superior love. E frequentemente as pessoas dizem que a palavra agape é o amor divino, o amor superior. And Peter responded by saying, Lord, you know that I love you, but he uses a different word for love. E Pedro respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo, mas ele usa um tipo diferente de amor. And he said, I phileo. E ele diz: eu fileo. And the noun form of this word is philos. E o substantivo para essa palavra é philos. You have the word Philadelphia, Vocês têm, por exemplo, a palavra Filadélfia, which means brotherly love. que é amor fraterno. Now, there has been much superficial teaching about agapao and phileo. E tem havido muito ensino superficial a respeito de agapao e filéu. And they say, agapao, that's divine love. E eles dizem: agapao é amor divino. And that this is a higher love, a greater love. É um amor superior, um amor mais alto. But this is not right. Mas isso não está correto. And we can demonstrate this very easily. E isso é muito fácil de se demonstrar. First of all, understand that agapao is a mental attitude. Em primeiro lugar, compreenda que agapao é uma atitude mental. Sometimes it is a good kind of love, sometimes it's a sinful kind of love. Às vezes é um bom amor e às vezes é um amor ruim. And it depends on the object of love. E depende do objeto desse amor. For example,
You all know John 3:16. Por exemplo, todos vocês conhecem João 3:16. God so loved the world that he gave his only begotten Son. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Now the word that we have here is agapao. E a palavra que nós temos aqui é agapao. And since God is doing it, obviously it is a divine love. E já que é Deus que está fazendo isso, é claro que é um amor divino. And it's good. E é bom. But if people would read just a couple of verses further, Mas se as pessoas lessem uns versículos só um pouquinho mais adiante, in verse 19, no verso 19, this is the condemnation that light has come into the world, and men loved darkness rather than light because their deeds were evil. o julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Now here we have the same verb for love. E aqui nós temos o mesmo verbo para amar. Exactly the same word. Exatamente a mesma palavra. But obviously this is not a divine love here because men loved darkness. Mas claramente não é um amor divino, porque os homens amaram as trevas. And in fact the love that we find here is sinful. E na verdade o amor que nós encontramos aqui é pecaminoso. So right immediately we know that agapao is not a superior love. E assim nós podemos concluir imediatamente que agapao não é um amor superior. We find this word in 1 John 2:15. E nós encontramos essa palavra em 1 João 2:15. Do not love the world or the things in the world. Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Now it would be ridiculous to say that this is a divine love. Seria ridículo dizer que esse é um amor divino. I mean, you would not read this verse as saying, do not have a divine love for the world. Você não leria esse versículo dizendo assim, não tenha um amor divino pelo mundo. If anyone has a divine love for the world, the divine love of the Father is not in him. Veja só, se alguém tiver o amor divino pelo mundo, o amor divino do Pai não está nele. So I just want you to see here that agapao or agape love in and of itself does not mean something that is superior to phileo love. Então o que eu quero que vocês compreendam, percebam, é que agapao ou o amor ágape, ele não tem em si mesmo essa ideia de um amor divino, de um amor superior. But it is the kind of love that we are commanded to have for one another. Mas é o tipo de amor que nos é recomendado ter uns pelos outros. For example, in Titus 2:4, Por exemplo, em Tito 2:4, the young women are to be admonished to love their husbands. a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e seus filhos. Or in Ephesians 5:25, Ou em Efésios 5:25, husbands, love your wives just as Christ also loved the church and gave himself for her. maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Or as Jesus commanded us, we are to love one another. Ou conforme Jesus nos recomendou que nós devemos amar uns aos outros. In John 13:34, Em João 13:34, love one another as I have loved you. vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. So what is this agapao love? E assim o que é esse amar agapao? Well, what is commanded of us is that we have a mental attitude of love. Bem, o que nos é recomendado é que nós tenhamos uma atitude mental de amar. That desires the best for the object of our love. Que esse amor deseje o melhor ao nosso objeto de amor. It is the kind of love that says, I am going to do what is in your best interest. É o tipo de amor que diz assim, olha, eu vou fazer o que for melhor no seu interesse. Even if I must sacrifice my own personal feelings to do so. Ainda que eu tenha que sacrificar os meus sentimentos pessoais para promover isso. And so you see, this kind of love is not a feeling. Ou seja, esse tipo de amor não é um sentimento. It's not an emotional love. Não é amor emocional. It's not a romantic love. Não é amor romântico. Rather, it is something that you think so that you will do what is best for the other person. Em vez disso, é algo que você pensa para poder fazer o que é melhor para outra pessoa. So it is a love of the mind, not a love of
the emotions. Assim, é um amor da mente em vez de um amor das emoções. And that is why we can be commanded to love our enemies. E é por isso que pode ser nos recomendado amar os nossos inimigos. I mean, you don't feel like loving your enemies. Veja bem, não existe aquele sentimento de você amar os seus inimigos. That goes contrary to your feelings. Isso é contrário aos sentimentos. And yet we are commanded to do this. E, entretanto, é nos recomendado fazer isso. So how can I do that? E assim, como é que eu posso fazer isso? Well, if your Assim, enemy is hungry, feed him. If he's thirsty, give him a drink. se o inimigo está com fome, dê de comer. Se ele está com sede, dê água a ele. In other words, you will do what is in their best interest. Ou seja, você vai fazer o que é melhor para eles. So it starts out with the mind. E isso começa na mente. This is the love that we are commanded to have for one another, the love we are to have for God. É o amor que nos é recomendado ter uns pelos outros e termos por Deus. On the other hand, we have this phileo love. Por outro lado, temos esse amor filéo. And people have said, oh, this is a human love, this is an inferior love. E as pessoas dizem assim: esse é um amor humano, inferior. And I would submit to you, it is not an inferior love in any way. Eu quero dizer-lhes que não é um amor inferior em nenhum dos sentidos. And in fact, we can demonstrate that, in fact, phileo love is a greater love. E podemos demonstrar isso, e de fato, filéo é um amor maior. Because this goes beyond the mental attitude to having a rapport with someone. Porque isso vai além da atitude mental. Está ligado a ter um relacionamento com alguém. It indicates that there is a relationship and you express love that goes beyond a mere mental attitude. Demonstra que há um relacionamento com alguém e que vai além de uma atitude mental para com alguém. And in order to have this phileo love, you must first have the agapao. E para esse filéo amor existir, primeiro tem que aparecer o agapao. But now you have a rapport with someone. Mas agora existe um relacionamento mais próximo com alguém. You have a personal relationship with someone. Você tem um relacionamento pessoal com alguém. When we find this phileo in the noun form, it's frequently translated by friend. Quando nós encontramos esse amar, filéo, na forma de substantivo, na maioria das vezes é traduzido por amigo. Or sometimes it's translated by the word kiss. E às vezes até é traduzido pela palavra beijo. When Judas betrayed Jesus, Quando Judas traiu Jesus, he kissed him. ele o beijou. And he said, "Do you betray me with a kiss?" E o Senhor Jesus diz: você me trai com um beijo? With an expression of phileo love? Com uma expressão de filéo, desse tipo de amor? And so I believe that phileo is actually an advance on agapao love. E assim eu creio que filéo é um avanço a partir de agapao. So we should never think of this as being merely a human love or inferior. E assim não devemos tomar esse amor como um amor meramente humano ou inferior. And if anyone would really study the text, they would never teach this as a human inferior love. E se as pessoas realmente estudassem o texto, eles nunca ensinariam esse como um amor inferior. So we'll look at some verses that may surprise you. Então vamos dar uma olhada em alguns versículos que talvez te surpreendam. In John 16:27, Em João 6:27, the Father himself loves you, phileo. porque o próprio Pai vos ama, filéo, Because you have loved me, phileo. visto que me tendes amado, But here we filéo. see that God the Father has this phileo love for man. Então veja que o próprio Pai, Deus Pai, tem esse amor filéo pelos seres humanos. Obviously, God cannot have a human love, Obviamente Deus não pode ter um amor humano and obviously His love cannot be inferior. e obviamente seu amor não pode ser inferior. We find this same verb used for the Father's love for His Son. Encontramos esse mesmo verbo usado
com relação ao amor do Pai pelo Filho. In John 5:20, the Father loves the Son. Em João 5:20, o Pai ama o Filho. Phileo. Filéu. He has a rapport love with his Son. It's relationship. Ele tem esse relacionamento próximo com o Filho. We see in John chapter 20 E vemos em João 20 that Jesus also has this phileo love. que Jesus também mostrou esse amor filéu. Would anyone want to say that Jesus has an inferior love? Alguém ousaria dizer que Jesus tinha um amor inferior? And here in John 20 verse 2, E aqui em João 22, she ran and came to Simon Peter and to the other disciple whom Jesus loved. então correu e foi ter com Simão Pedro e com o outro discípulo a quem Jesus amava. Now here John says Jesus has a phileo love for me. E aqui João está dizendo, olha, Jesus tem esse amor filéu por mim. In other passages John says the disciple whom Jesus loved, and he used agapao. Em outras passagens ele diz também o discípulo a quem Jesus amava e ele usa o verbo agapau. But here he's saying Jesus has this relationship love with me, this rapport love. Mas aqui ele está nos mostrando, ele está dizendo, Jesus tem esse relacionamento próximo comigo, esse amor filéu. In John chapter 3 verse 29 where it's talking about John the Baptist. Em João 3:29, falando a respeito de João Batista, Now here he who has the bride is the bridegroom, but the friend of the bridegroom. o que tem a noiva é o noivo, o amigo do noivo, He stands and hears him and rejoices greatly because of the bridegroom's voice. que está presente e ouve muito, se regozija por causa da voz do noivo. Now do you see this word friend? Está vendo essa palavra amigo? It's the word philos, É a palavra filós, indicating that there is a rapport love between the two. indicando que existe um amor próximo, achegado entre os dois. And in John 15:14, you are my friends if you do what I command you. E João 15:14 diz, vocês são meus amigos se fizeis o que eu vos mando. Philos. Filós. If you do what God has commanded you, then you can have a rapport love with God. Ou seja, se você faz o que Deus manda, você pode ter esse relacionamento íntimo com Deus. In 2 Timothy Em 2 Timóteo, chapter 3, capítulo 3, verse 2, verso 2, it says, men will be lovers of themselves. diz assim, pois os homens serão egoístas, amantes de si mesmos. Now here we have philos used in a negative way. Aqui nós temos filós usado de uma maneira negativa. They love themselves. Eles amam a si próprios. Not only that, they are lovers of money. E não só isso, mas são avarentos, And amantes again do we dinheiro. have philos love. E aqui temos o amor filós também. In verse 3 it says they are unloving. No verso 3 diz que eles são desafeiçoados, sem amor. Now this is an unusual word for love. E essa é uma palavra incomum para amor. This is a completely different word. It's not phileo, it's not agapao. E essa é uma palavra completamente diferente, nem é filéu, nem agapau. This is a word that means natural love, such as a mother has for her baby. Essa é uma palavra que significa o amor natural, como a da mãe para o seu bebê. But going on in verse 4, Mas adiante no verso 4, it says they are lovers of pleasure rather than lovers of God. diz mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Lovers of pleasure, again we have the philos kind of love. Amigos dos prazeres, mais uma vez, é o tipo de amor filós. And they don't love God with a phileo love. E eles não amam a Deus, não são amigos de Deus com esse mesmo amor filéu. And in 1 Corinthians 16:22, Em 1 Coríntios 16:22, if anyone does not love the Lord Jesus Christ, let him be accursed.
Se alguém não ama o Senhor, seja anátema, amaldiçoado. Phileo. Filéu. So what can we understand from these verses? E assim, o que podemos entender desses versículos? Almost anything that you can say about agapao, you can also say about phileo. Quase tudo que se pode dizer de filéu, se pode dizer de agapau. But what we see is that this phileo love is something that goes beyond the mental attitude. Mas o que podemos ver é que esse amor filéu é algo que vai além daquela atitude mental que é do agapau. And it expresses itself in relationship. E se expressa em relacionamento. So you can love the brothers. E assim você pode amar os irmãos. But with some of them you have a greater love. Mas para com alguns você tem um amor maior. You know this. Você sabe disso. I mean, you can love everybody in the assembly. Você pode amar todos na assembleia. You don't have any mental attitude toward them. Você tem essa atitude mental para com todos. You desire God's best for them. Você deseja o melhor para todos na congregação. And you express this love by doing things that will benefit them. E você expressa esse amor fazendo coisas que os beneficiam. Praying for them, encouraging them, Ora por eles, encoraja-os, giving in time of need. doando na hora da necessidade. And you can do this even if they are not your E friends. você pode fazer isso mesmo se alguns não são seus amigos. But you know that with some people you have a deeper love. Mas você sabe que com algumas pessoas você tem um amor mais profundo. So I love you, but the love that I have for my wife is much different. Assim, por exemplo, eu amo vocês, mas o amor que eu tenho pela minha esposa é bem diferente. Okay? So let's not misinterpret what we have in John 21. E assim não vamos interpretar errado o que nós temos em João 21. Jesus said, Simon Peter, do you love me, agapao? E Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama, agapau. Now this is the love that we are commanded to have. E esse é o amor que nos é recomendado ter. Do you have this mental attitude, love for me, Você tem essa atitude mental de amor para comigo, so that you will keep my commandments, a ponto de manter os meus mandamentos, as we just saw in John 13? como nós vimos em João 13? And Peter responds and says, yes, Lord. E Pedro responde e diz: Sim, Senhor. You know that I love you phileo. O Senhor sabe que eu te amo com amor filéu. Oh, Lord, it's more than agapao. Senhor, é mais do que agapau. You and I have a friendship. We have a relationship love. O Senhor e comigo, nós temos um relacionamento próximo, um relacionamento de amigo. So then Jesus gives him a commission. E aí então o Senhor Jesus Cristo lhe dá uma comissão. Now, if Peter were saying, well, Lord, I don't have a deep love for you, I like you. Se Pedro estivesse dizendo assim: Senhor, eu não tenho um amor mais profundo pelo Senhor, eu gosto do Senhor. If Peter were saying, well, Lord, I do love you, but it's inferior. Se Pedro estivesse dizendo assim: Senhor, eu te amo, mas é inferior. If Peter had given the wrong answer here, Jesus would not give him a commission. Se Pedro tivesse dado a resposta errada aqui, o Senhor Jesus não lhe teria dado uma comissão. Peter doesn't say, well, or Jesus doesn't say, after you develop a more mature love, then I will give you something to do. Jesus não está dizendo assim: olha, depois que você desenvolver um amor mais maduro, eu vou te dar uma comissão. Not at all. De jeito nenhum. Jesus says, if you have this phileo love for me, then feed my lambs. Jesus está dizendo: se você tem esse amor filéu por mim, então apacenta, alimenta os meus cordeiros. Now what we're going to see in these three verses is that there are three different combinations for feeding and for sheep. E o que nós vamos ver aqui nesses versículos é que há três combinações diferentes com relação a alimentar e a ovelhas. First of all, when he says feed my lambs, the verb to feed is bosco. Em primeiro lugar, quando ele usa a palavra para apacentar os cordeiros, para alimentar, o verbo usado é bosco. Okay, how many Americans do we have here? Quantos americanos estão aqui? Do you remember years ago they used to have this chocolate drink called Bosco? Você se lembra que alguns anos atrás eles tinham esse chocolate para
misturar no leite que se chamava Bosco. Yeah, when I was a child, we took this Bosco and we put it in milk and made chocolate milk. E quando era criança, a gente pegava esse chocolate Bosco e misturava com o leite. So when I learned this Greek word, I had an immediate association E aí, quando eu aprendi essa palavra grega, eu associei imediatamente, because I loved Bosco. porque eu gostava de Bosco muito. Well, this word to feed, it's used for feeding a child. Essa palavra aqui, apacentar ou alimentar, é usado para alimentar uma criança. And when he uses the word sheep here, it means not a big sheep, but it means a baby lamb. E aqui, quando ele usa a palavra cordeiros, não é uma ovelha grande, mas é o novinho. And so it's like taking some juicy, tender grass and gently feeding the little lamb. Então é como quem diz assim, olha, pega aquela graminha mais tenra e alimente o cordeirinho. Peter, if you love me, feed my lambs. E assim, Pedro, se você me ama, alimente os meus cordeiros. It's like young believers. É como aqueles novos crentes. They need a gentle feeding Eles precisam de uma alimentação gentil so that they can grow up spiritually. para poderem crescer espiritualmente. Feed my little lambs. Apacente os meus cordeiros. In verse 16, No verso 16, Jesus asks him again, tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simon, son of Jonah, do you love me? Simão, filho de João, tu me amas? Agapao. Agapao, Do you have this mental attitude, love for me? você tem essa atitude mental de me amar? This love so that you will set aside your own personal feelings and do what is in my best interest? Esse amor que faz com que você coloque os seus sentimentos pessoais de lado para fazer o melhor por mim? And Peter answered and said, Yes, Lord. E Pedro responde e diz: sim, Senhor. Yes, Sim, I do love you. eu realmente amo o Senhor. You know that my love is even greater than agapao. O Senhor sabe que meu amor é ainda maior do que You know that agapao. I phileo. Sabe que eu filéu. We have a relationship love. Nós temos um amor de um relacionamento And so próximo. Jesus gives him another commission. E assim Jesus lhe dá uma outra comissão. Now he says, Shepherd my sheep. E aí ele diz: pastoreia as minhas ovelhas. Now we don't have Bosco. Agora nós não temos o verbo bosco. Now we have the verb to shepherd. Aqui nós temos o verbo pastorear. And the word for sheep now is for a big sheep. E agora a palavra relacionada a ovelhas é This is a ovelha mature grande, sheep. madura. Now to shepherd involves several different things. A palavra pastorear, de say shepherd, To shepherd. envolve várias coisas. You have to lead them. Tem que guiá-las, You can't get behind them and drive them the way you would não cattle. pode ir atrás delas e ir tangendo como se faz com o gado. You have to get out in front of them and they will follow Tem you. que ir à frente delas e elas vão te seguir. And you have to lead them to food. E você tem que levá-las aonde tem comida. Sheep are really stupid animals. Porque as ovelhas são muito tolas, muito bobinhas. They could be right here and starve to death even though there's grass not very far away. Elas podem estar bem aqui, morrendo de fome, e não ir ali onde está cheio de grama. They can't smell the good grass. Elas não conseguem cheirar a boa grama. The shepherd has to take them there. O pastor tem que levá-las até lá. And the shepherd has to take them to still water where they can drink. E o pastor também tem que levá-las à água tranquila onde elas podem beber. Because a sheep will die of thirst even though there's water close by if that water is rapidly running. Porque uma ovelha vai morrer de sede, mesmo tendo água, se essa água for mais agitada. And sheep also can't smell the water as other animals are able to do. E também as ovelhas não conseguem farejar a água como outros animais conseguem. And then sheep also can wander off and get lost. E também é muito fácil uma ovelha sair andando e se perder. Stupid animals. São animais bem bobos. And the Bible says we're sheep. E a Bíblia diz que nós somos ovelhas. We can get lost very easily. É muito fácil nós nos perdermos. We need a shepherd. Precisamos de um pastor. And also you'll recall from Psalm 23, he says, Your rod and your staff, they comfort me. E também nós podemos nos lembrar de Salmo 23, que diz: a tua vara e o teu cajado me consolam. Now the rod is a long stick. Bem, o cajado é uma vara grande
And sometimes the shepherd had to whack the sheep to get them back in line. Perdão, ele usou o termo vara. Ele falou que às vezes o pastor tem que bater nas ovelhas para elas se ajeitarem. But also at night, the shepherd would count his sheep. Mas também à noite o pastor contava as ovelhas. And this was called having the sheep go under the rod. E isso era, no original, que as ovelhas iam passando por baixo daquela vara. When they would bring them into the pen at night, E quando eles entravam lá no cercado à noite, every sheep would pass under his rod and he would count them. cada ovelha passava por baixo daquele bastão e ele contava. Remember, Jesus told the parable about the 99 sheep Lembra que Jesus contou a parábola das 99 ovelhas? and one got lost? E uma se perdeu. How did he know that one was lost? Como é que ele sabia que uma havia se perdido? I mean, 99 is a lot of sheep. Porque 99 é muita ovelha. If you just looked at 99 sheep, you wouldn't know one was Se lost. você olhar e ver 99 ovelhas, você não vai perceber que uma se perdeu. Ah, but he touched everyone with his rod. Mas ele tocava cada uma delas. He counted them. Contava. And if you're going to shepherd sheep, you need to know if one is lost. E se você vai pastorear ovelhas, você precisa saber se uma está perdida. And he is saying, Peter, you need to shepherd my sheep. E ele disse: Pedro, você precisa pastorear as minhas ovelhas. And also the fact that they are adult sheep means sometimes you're going to have to whack them to get them back in line. E também ele, tratando de ovelhas maduras, significa que às vezes vai ter que dar uma pauladinha nelas, né? Para elas voltarem para o caminho. And you're going to have to keep track of them because sometimes sheep are just stupid and they go off their own E way. você tem que manter o controle delas, porque às vezes elas são muito tolas e começam a se afastar. And then he said, your staff. E aí ele diz então o seu cajado. Now this was the stick that had the curve on the end. E essa é aquela vara, aquele bastão que tem a curva numa das pontas. Sometimes sheep would go and they would get caught in the thorns. Às vezes as ovelhas iam e ficavam presas nos espinhos. And the shepherd would then take this staff and he would get and hook the sheep and pull it out. E às vezes ele usava esse cajado para enganchar as ovelhas e tirar elas dali. Not always pleasant for the sheep. Não é muito agradável às vezes para a ovelha And hard work for the shepherd. e é muito trabalho para o pastor. Peter, if you love me, shepherd my sheep. Pedro, se você me ama, pastoreia as minhas ovelhas. Not always a pleasant job. Não é sempre um trabalho prazeroso. In verse 17, E no verso 17, a third time Jesus speaks and says, Simon, son of Jonah, do you love me? pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? But now Jesus changes and he uses Peter's word. E agora, o Senhor Jesus muda e usa a palavra de Pedro. Do you love me, phileo? Você me ama, filéo? Do you have that rapport love for me? Você tem esse amor de um relacionamento íntimo comigo? Peter is disturbed when Jesus said this third time, do you love me, phileo? E Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez: Você me filéo. Lord, I've just told you twice. Senhor, eu já te disse 2 vezes. And now Jesus said, do you love me, phileo? E agora Jesus diz: Você me ama, filéo? And so Peter's upset. E aí Pedro se chateia: I've already told you. Senhor, eu já te disse. And he said, Lord, you know all things. E ele diz: Senhor, tu sabes todas as coisas. You know that I love you. Tu sabes que eu te amo. Now we have 2 different words for know, E aqui nós temos 2 palavras diferentes para saber, obscured by our translation. que ficam obscurecidas pela nossa tradução. Now, up to this time, he says, Lord, you know that I love you. And he used the Greek word oida. Até esse momento, Pedro tinha usado, quando ele dizia, tu sabes que te amo, ele usava esse verbo oida. Now, this word means to have an intellectual comprehension. E essa palavra significa ter uma compreensão intelectual. You know this. Você sabe disso. You have mental understanding. Tem a compreensão mental disso. So you know that I love you. Você sabe que eu te amo. And so he says, you know all things. E aí ele diz assim, tu sabes
todas as coisas. Lord, you know everything about me. Tu sabes tudo sobre mim. You're omniscient. O Senhor é onisciente, You know my thinking. You know my actions. conhece meu pensamento, minhas ações, It's an intellectual comprehension. e é a compreensão intelectual. But then he says, you know that I love you. Mas aí ele fala, tu sabes que eu te amo. Now he changed words. E agora ele troca de The palavras. second time he says no, he uses the Greek word gnosko. A segunda vez que ele usa o verbo sabes, ele usa o verbo gnosko. Now this is a word that means to know something by experience. E essa palavra significa saber algo por experiência. Okay, it's like this. I know that the stove is hot. Por exemplo, é como se dissesse assim, eu sei que o forno está quente. I can see that the burners are red. Eu posso ver que as bocas do fogão estão I have an vermelhas. intellectual comprehension that that's hot. Eu tenho compreensão intelectual de que esse fogão está quente. That's oida. Isso é oida. But if I touch it, Mas se eu tocar, I know it's hot by eu experience. sei que está quente por experiência. It's one thing to say I love you. Uma coisa é dizer eu te amo. You know that I love you. Você sabe que eu te amo. It's another thing to know that experientially. E outra coisa é saber isso por experiência. Because now you have seen the demonstrations of my love. Porque agora você viu as demonstrações do meu amor. We have a relationship, and now you know by experience that I love you. Nós temos um relacionamento e agora você sabe por experiência que eu te amo. It's not theoretical. Não é só na teoria. He says you know all things. That's intellectual. Ele diz, tu sabes todas as coisas, e isso é intelectual. But you know that I love you, and that's experiential. Mas tu sabes que eu te amo e isso é por experiência. So Jesus gives him another commission. E aí Jesus lhe dá uma outra comissão. So Jesus said, feed my sheep. E aí Jesus diz, apacenta, alimenta as minhas ovelhas. Now he uses the word feed from verse 15. Agora ele usa a palavra apacenta ou alimenta do verso 15. And he uses the word for sheep from verse 16. E ele usa a palavra para ovelha do verso 16. And now we have a different combination. E aqui nós temos uma diferente combinação. Feed my sheep. Apacenta as minhas ovelhas. So now we have mature sheep. Agora nós temos ovelhas maduras. And he has said you need to shepherd them, but now he's saying you need to feed them. Ele tinha dito você precisa pastoreá-las, mas agora ele está dizendo você precisa apacentá-las, alimentá-las. This is where you can teach people who have a hunger for the word. E esse é o momento de você alimentar pessoas que têm essa fome maior pela palavra. This is not where you have to whack them and pull them out of danger. Não é onde precisa bater e tirar do perigo. Oh no, this is the great joy of the shepherd, Essa é a grande alegria do pastor, where you can feed the mature. onde você pode alimentar os maduros. Feed my sheep. Apacenta as minhas ovelhas. Peter, you have this rapport love for me, and so I want you to express that love by feeding my sheep. Pedro, você tem esse amor íntimo para comigo e por isso eu quero que você alimente as minhas ovelhas. Feed the young sheep. Alimente os cordeiros, os mais novos. Feed the mature sheep. Alimente os maduros. And then as shepherd ovelhas. those hard-headed sheep that just don't want to learn. E também pastoreie aquelas ovelhas cabeça dura que não querem aprender. So, in verse 15, Jesus says agapao, Peter says phileo. E assim no verso 15, Jesus diz agapau, Pedro responde filéu, Feed my little lambs. e ele fala alimente os meus cordeirinhos. We have the same words for love in verse 16, No verso 16 temos a mesma relação das palavras amor, but now he says shepherd the adult sheep. mas agora ele está dizendo assim, pastoreie as ovelhas, as maduras. Then in verse 17, do you love me phileo? Yes, I love you phileo. E no verso 16, você me ama filéu? Sim, eu te amo filéu. Feed my adult sheep.
E ele fala: alimente as minhas ovelhas adultas. And then the contrast between the words to know. E aí o contraste entre as palavras saber, conhecer. Okay, do you have any questions on this? Vocês têm alguma pergunta a respeito disso? Clear? Good. Está claro? Então, no verso 17, está falando de crentes que já são velhos, mas são imaturos. So, 17. So it's verse 17, talking about Christians who are old but not mature, que são velhos mas não são maduros. Essa é a pergunta. Yeah. No, I don't think so. I think he's there talking about those who are mature. Não, eu acho que ele está falando daqueles que são maduros. So verse 15 would be the immature. Assim, o 15 seria os imaturos, Verse 17 would be the mature. os 17 o maduro, And verse 16, e o 16 those that ought to be mature, but they're not there yet. aqueles que deviam já ser maduros, mas não são. Okay. And do the things that shepherds should do. E aí ele fala: faça as coisas que um pastor deve fazer. Because shepherding involves more than simply feeding. Porque pastorear envolve mais do que simplesmente alimentar, apacentar. All right, let's see if we can finish this chapter up. Então vamos agora ver se a gente termina esse capítulo. John 21:18. João 21 e 18. Most assuredly I say to you, when you were younger, you girded yourself, walked where you wished. Em verdade te digo que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. But when you are old, you will stretch out your hands, another will gird you and carry you where you do not wish. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. And he spoke this, signifying by what death he would glorify God. E disse isso para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. So the tradition is that Peter was crucified. E assim a tradição diz que Pedro foi crucificado, You stretch out your arms, que é esticar as mãos. and then they're going to carry you to a place you don't want to go. E aí vão te levar para um lugar onde você não quer ir. Now there is a tradition that Peter did not want to die in the same manner as the Lord, and so he asked that he be crucified upside down. Há uma tradição que diz que Pedro não queria ser crucificado, não queria morrer da mesma maneira que o Senhor Jesus, que aconteceu com o Senhor Jesus, e por isso ele foi crucificado de ponta cabeça. This is a myth of the Roman Catholic tradition. E isso é um mito da tradição católica romana. It has absolutely no basis in history. Não tem nenhuma base histórica. It was not even mentioned until the 4th century. Na verdade, nunca foi mencionado até o século IV. And I don't know how you would crucify somebody upside down anyway. E eu não consigo imaginar como é que se crucificaria alguém de cabeça para baixo. Even if you stop and think about that, it's just virtually a physical impossibility. Você para pensar nisso, é praticamente impossível fisicamente falando. And why would the Romans give in to his request anyway? E também por que os romanos atenderiam a esse pedido dele? Okay, that's beside the point. Okay. Então foi só um parênteses. He did indicate, however, that Peter was going to die a martyr's death. E então isso indicou a maneira como Pedro morreria, que é a morte de um mártir. Peter, you have this great love for me, Pedro, você tem esse grande amor por mim, but it's going to cost you your life. mas vai lhe custar a vida. But in this death you will glorify God. Mas, através dessa morte, você glorificará a Deus. And after he said this, he said to him, "Follow me." E depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Just as sheep are to follow the shepherd, Peter is to follow Jesus. Assim como ovelhas devem seguir o pastor, Pedro devia seguir Jesus. Then Peter looked over his shoulder, E Pedro olhou por cima dos ombros and para he saw trás, John walking behind them. e ele viu João andando por trás deles. And when he saw John, he said to Jesus, "Well, Lord, what about him?"
E quando Pedro viu João, ele falou para Jesus: e quanto a ele? Okay, I'm going to die. What about John? Ele falou assim: eu vou morrer, mas e João? And Jesus said to him, if I desire that he remains until I come, what's that to you? E Jesus lhe respondeu: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? That's none of your business. Não é da sua conta. What's it to you? O que te importa? God has a different plan for each of us. Porque Deus tem um plano diferente para cada um de Don't nós. worry about God's plan for somebody else. Não se importe com o plano de Deus para outra pessoa. He said, you keep on following me. Ele diz: você continue a seguir-me. Whatever I have for John, Seja lá o que for que eu tiver para João, that doesn't change what I have for you. isso não muda o que eu tenho para você. You follow me. Você siga-me. Well, some people misunderstood. Bem, algumas pessoas entenderam isso errado. They said, oh, Jesus said that John will not die until Jesus returns. E disseram assim: ah, João não vai morrer até Jesus retornar. That's not what Jesus said. Não é o que Jesus disse. We have to be careful that we interpret correctly what Jesus had to say. Nós temos que tomar cuidado para interpretar corretamente o que Jesus tinha a dizer. Jesus said, if it's my desire that he remains till I come, what's that to you? Jesus disse: se for da minha vontade que ele permaneça até eu voltar, o que isso tem a ver com você? You follow me. Siga-me. You follow the Lord. Siga ao Senhor. You love the Lord. Ame o Senhor. Let's pray. Oremos. Father, I thank you that you are patient with us. Pai, eu te agradeço porque o Senhor é paciente para conosco. You've given us opportunity to grow up. O Senhor nos dá a oportunidade de crescer. I thank you that even if we have failed you, that we can still be of service to you. E obrigado porque mesmo tendo falhado para contigo, o Senhor nos dá a oportunidade de te servir ainda. Even if we failed in the past, we can still have fellowship with you. Mesmo que tenhamos falhado no passado, ainda podemos ter comunhão com o Senhor. So I pray that we will determine to follow the Lord Jesus Christ. E, Senhor, então eu rogo que nós estejamos determinados a seguir o Senhor Jesus. That whatever plan you have for us, we will be willing to follow the Lord. E seja qual for o plano que o Senhor tiver para nós, nós queremos seguir a palavra. So may your Spirit give us understanding about these things Então que o Teu Espírito nos dê compreensão destas coisas and help us to understand how we might apply these truths to our lives. e nos ajude a compreender como aplicar essas verdades às nossas vidas. I ask this in Christ's name. Peço isso em nome do Senhor Jesus. Amen. Amém. All right. We wait for lunch? Is that what we do? Ele falou: